Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui nesse vídeo do canal Gigante Glorioso para a gente rapidamente trazer aí um panorama sobre a questão do goleiro, né? Afinal de contas, se o John realmente for para a Inglaterra, quem substitui o John? Neto, ex-goleiro do Barcelona, ex-Arsenal, Fiorentina, é o grande favorito. O Botafogo considera em negociações ali avançadas a situação do Neto, que busca a rescisão contratual com a equipe inglesa da qual ele faz parte, o Bournemouth. E também tem o Carlos Miguel, que seria uma reposição natural, tendo em vista o bom relacionamento entre Marinakis e Textor. Todavia, o Carlos Miguel, ao que parece, quer continuar no futebol europeu, mas ainda um empréstimo por um ano com opção de compra, ou um empréstimo por um ano enquanto dura o contrato e ele retornar para o futebol europeu. O Botafogo está tentando fazer composições para ter uma reposição à altura do que o John foi na última temporada e vencendo. Tirando o jogo de ontem, né, cara? Porque assim, o jogo de ontem todo mundo foi mal, ele foi mal. Também já errou em partidas contra o Estudiantes, tomou um frango que normalmente não toma. Enfim, errar todo mundo erra, mas a questão é, não dá para jogar com a cabeça em sair. Você tem que jogar com a cabeça no Botafogo, né? Então o Ancelotti falou que enquanto estiver disponível vai jogar, pediu para jogar, né? E isso partiu do jogador, ok. Mas não dá para ficar nessa situação, até porque o Botafogo já afirmou que só tem liberação do John se houver a reposição. E a gente vai falar aí da situação dos dois goleiros. Vamos falar também sobre esses bastidores que incomodam demais o torcedor do Botafogo, porque o torcedor não consegue se desconectar do que acontece externamente, do que acontece na Eagle. Uma vitória sobre o Cruzeiro, certamente o papo seria outro, tal, mas não aconteceu a vitória, então o olhar do torcedor obviamente vai para a confusão que está a situação da Eagle. E o Botafogo faz parte da Eagle, a gente não pode fechar os olhos para isso. Não tem especialista em economia aqui, não tem especialista em questões financeiras internacionais, mas tem torcedor. E o torcedor está preocupado porque sabe que isso respinga no Botafogo, né? Hoje, acionistas da Eagle Holdings entraram também com uma ação na Justiça do Rio contra a SAF Botafogo, querendo impedir John Textor de tomar qualquer ação, qualquer atitude, qualquer decisão sem antes consultar aos acionistas, aos outros sócios da holding. Enfim, é uma briga interna por poder, ou pelo menos uma briga para tirar poder, e o torcedor fica receoso, né? Você vê desde... Bom, se o John Textor perder o poder do Botafogo, também não está ruim. O Botafogo estará nas mãos de quem controla clubes como Atalanta, Atlético Madrid, ou não, vão vender para outro. Vão acabar vendendo o Botafogo para terceiros, porque eles não têm o interesse de controlar um clube aqui no Brasil. E tudo isso é real. Pode acontecer, como também pode acontecer de o John Textor fazer o movimento de recompra do Botafogo, né, e jogar o Botafogo para a Eagle Group, que até o momento ele tem um respaldo da justiça por isso, só que agora existe uma outra ação da justiça, ainda sem sentença. Quando chegar, é claro que você vai ficar sabendo tudo aqui no canal Gigante Glorioso, tá certo? Bom, mas vamos voltar aqui, a questão primeiro do substituto do John. O John tem a saída certa do Botafogo? Eu considero que sim. O jogador quer. O Botafogo tem esse histórico de não ir contra a decisão do jogador, até para ter isso como um chamariz para outros jogadores que queiram jogar um tempo no Brasil e depois voltar para o futebol europeu e tal. Você se sente confortável como torcedor com isso? Me sinto quando dá certo, né? Quando o jogador vem. Quando o jogador sai, é claro que eu fico revoltado, é claro que eu fico chateado. E é assim, quando as coisas dão certo pra gente, a gente está sorrindo. Quando as coisas dão errado, a gente fica bravo. É o ser humano. E em futebol, que envolve pouca racionalidade, é muito mais emoção, é claro que a gente vai ficar chateado quando isso significa o retorno do cara para a Inglaterra. Não? Gente, é um caminho sem volta. Qualquer jogador que atue em qualquer clube
não vai ficar no clube tendo uma proposta de um clube da Premier League. Essa é a dura realidade do futebol sul-americano. Isso não é só no Botafogo, só no futebol sul-americano. Agora, só acho que o valor da multa poderia ser acionado nesse caso. Não quer pagar o valor da multa, não sai. Não foi assim com o Gregory? Deveria ser assim também com o John. Tá? Só acho. E aí o Botafogo já havia informado que sem reposição o John não sai. O Ancelotti falou que enquanto não houver decisão de nada, o jogador pediu para jogar e vai jogar. Então quarta-feira, tudo indica, vai jogar o John. O Botafogo vai decidir vaga na Copa do Brasil. E as reposições, 2 nomes surgem como fortes aí, né? O Carlos Miguel era uma substituição natural, até nós achávamos, pela relação tranquila do Marinakis com o Textor, e também por Nottingham Forest não querer contar com o Carlos Miguel. O Carlos Miguel informou que quer continuar na Europa e o Botafogo busca um empréstimo de 1 ano, e aí ao término do empréstimo ele fica mais valorizado para poder buscar mercado. Essa situação envolvendo o John, de não embarrear a saída de jogador, o John que está aí há 1 ano e meio no Botafogo, 1 ano e 8 meses, né? Chegou no início do ano passado, isso é um atrativo para o Carlos Miguel. Porque o Carlos Miguel é um goleiro jovem, que foi como um relâmpago assim para a Europa, torcedor do Corinthians, o próprio Corinthians ficou muito chateado, né? E o Carlos Miguel não teve o rendimento esperado. E aí agora não faz parte dos planos do Nottingham, vindo para o Botafogo por empréstimo de 1 ano e dando tudo certo, né? Ele agarrando bem, ajudando o Botafogo a brigar por taças. Ele volta para a Europa com mais moral do que na reserva do Nottingham Forest, isso é natural. Então esse tipo de situação envolvendo o John, ele é um atrativo, por exemplo, para jogadores como Carlos Miguel. É usar o Botafogo para se promover? É isso. A relação no futebol hoje é uma relação de uso, de usura. A gente tem que parar com essa história de que o jogador tem que ter respeito, tem que amar, porque sempre foi tratado como lixo e no Botafogo foi tratado como um profissional. Porque o John foi no Santos, depois pegou banco pro sei lá quem. No Inter, depois pegou banco pro Rocher. Foi para um time de 5ª categoria da Espanha, pegou banco. Só no Botafogo ele foi respeitado. Gente, e daí? Futebol é dinheiro. Quem não abandona o Botafogo somos nós. Pelo menos eu espero, né? Somos nós, torcedores. Jogador quer saber de dinheiro, quer saber de projeção profissional, não quer saber de dinheiro no bolso. Tá? Então assim, não adianta ficar chateado, vaiar, nada disso. Porque ele vai sair, vai defecar para sua vaia, para minha vaia. Então, enquanto estiver no Botafogo, a gente torce para dar certo, porque o Botafogo está acima de todos eles. E se chegar outro, o Carlos Miguel é bom? Pode ser um bom goleiro, até melhor do que o John. Mas a questão com o Carlos Miguel somente seria um empréstimo. Compra, o Carlos Miguel não quer deixar de voltar para a Europa. Então o empréstimo pode ser um atrativo. Mas, por outro lado, tem o Neto. O Neto, que é um goleiro experientíssimo no futebol europeu, mais de 10 anos de futebol europeu, campeão pelo Fiorentina, campeão pelo Barcelona, no Bournemouth, jogando uma Premier League, tem mais 1 ano de contrato, mas vê com bons olhos um retorno para o Brasil. Tem 36 anos. Goleiro não tem essa, né, galera? O Fábio vai fazer 50 e tirando aí algumas entregadas que são raras, com a bola no pé é terrível, mas frango do Fábio é muito raro. Quem acompanha aí o futebol brasileiro sabe do que eu estou falando. É um goleiro que faz milagres. E idade para goleiro não tem nada a ver. Vários goleiros aí foram campeões próximos dos 40, né? O Fernando Praz no Palmeiras, o Fábio no Fluminense, não tem nada a ver. E o Neto tem 36 anos, com uma experiência vasta, jogador que já também teve convocações para a seleção brasileira, cria do Atlético Paranaense, como o Léo Link, né? E o Neto seria esse substituto eventual do John. Tá? E o Neto quer. A diferença é essa, né? O Neto quer. Então fica mais fácil. A questão é a rescisão amigável com a equipe inglesa. Tá? Enfim, vamos lá.
Os dois goleiros, para mim, estariam abaixo do John pela questão do entrosamento e do tempo. A gente está no meio da temporada, a gente está mais do que no meio da temporada, a gente está no avançar da temporada, né? Então é claro que a manutenção do John seria o melhor dos mundos, mas não dá para brigar com o futebol europeu, não dá para brigar com os euros, né? Então, entre Carlos Miguel e Neto, confesso a vocês, a experiência do Neto, ela chama atenção, mas a qualidade e o talento do Carlos Miguel também são interessantes, né? Enfim, não sei realmente, a minha opinião fica dividida aí, nesse caso, entre os dois profissionais. Não sei o que vocês prefeririam, né? Entre Neto e Carlos Miguel, qual seria o melhor para o Botafogo? Quero ler a opinião de vocês. Sobre os bastidores da Eagle, situações realmente incômodas, chatas. Os acionistas da Eagle Holdings entraram com um processo aqui no Tribunal de Justiça para evitar que John Textor tome decisões no Botafogo sem consultar acionistas, né? A ação é exatamente para congelar os poderes do John Textor, inclusive aqui no Botafogo. E aí a gente fica realmente de mãos atadas, porque como é que os reforços vão chegar? Como é que vai haver negociação? Como é que vai se despender valor, alto valor para a contratação de jogador? E a gente precisa. O goleiro é muito importante se o John sair, mas ponta direita e centroavante são as posições mais carentes no elenco do Botafogo, mais carentes. E aí, vamos ver qual vai ser a decisão do judiciário, né? Travando ali os poderes do John Textor no Botafogo, é claro que tem recurso e tal, mas isso não seria bom pra gente, principalmente porque a janela vai até setembro e a gente tem aí pouco mais de um mês para poder ter reposições e contratações que façam com que o Botafogo possa sonhar, até com as Copas. Não dá para dizer que com esse elenco a gente vai beliscar alguma coisa. A gente precisa sonhar, e para sonhar tem que ter mais jogadores de qualidade no elenco. Vamos acompanhar. Então a pergunta que eu fiz na live, os bastidores atrapalham o campo? Nesse sentido, sim, né? Porque atrapalham a melhoria do time, atrapalham a chegada de jogadores, atrapalham o dispensar valores dos cofres do Botafogo para a contratação de jogadores. Muito complicada a situação, a gente espera que isso se resolva. A gente sabe que não vai se resolver de uma hora para outra, né? Mas eu gostaria muito que isso fosse resolvido o mais rápido possível. O Botafogo não pode ficar no meio de briga entre acionistas. Não dá. Aliás, John Textor todo dia deve colocar a cabecinha no travesseiro se arrependendo de ter feito o investimento no Lyon. E a gente falou. É uma furada, é um barco furado, é roubada. Mesmo assim, entrou com um negócio de risco na roubada, faz parte. O universo dos bilionários é cheio de riscos e nós estamos no meio desse risco. A nossa sorte é que, por mais que tenha tomado várias atitudes ruins e tomado várias decisões ruins como empresário na Eagle Holding, agora está cercado pelos seus credores, que são acionistas também, o John Textor ele tem um zelo, uma consideração muito grande e quer tirar o Botafogo desse rolo todo. Ele quer tirar o Botafogo desse rolo todo. Essa é uma sorte. Há uma decisão judicial, uma sentença, né? Há uma decisão judicial com força de sentença que protege o Botafogo. Essa decisão está aí, válida, foi dada na sexta-feira, que protege o Botafogo. Então a gente, de certa forma, tem sorte nesse sentido, né? Mais sorte que juízo. Agora tem uma outra ação. Vamos ver se o tribunal vai seguir a linha e derrubar, simplesmente denegar e julgar não procedente o pedido dos acionistas da Eagle, porque aí a gente não tem uma decisão batendo na outra, né? John Textor precisa ter a liberdade para poder gerir o Botafogo. Por outro lado, vale lembrar, o Botafogo não assinou contrato com o John Textor. O Botafogo assinou contrato com a Eagle. E John Textor tem 60%, os outros 40% é uma turma aí que está querendo dar uma banda nele, né? Enfim, a gente no meio disso. Complicado. Difícil a gente pensar só em futebol, né? Até porque quando a gente olha para o time, a gente vê que precisa de reforços e a dúvida é se esses reforços vão chegar. Fico por aqui. Muito preocupado. Valeu.